Evangelho de São João, no capítulo 3, Evangelho de São João, capítulo 3, o versículo 1 a seguir, que diz assim o texto sagrado: E havendo entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque lhes disse-lhe: na verdade, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, o príncipe dos judeus: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. A respeito do encontro de Jesus Cristo com Nicodemos, duas autoridades. Nicodemos era um príncipe dos judeus. Jesus Cristo é o nosso Rei dos Reis. Duas autoridades que se encontraram, porém, Jesus Cristo, ele entendia, ele conhecia sobre o Espírito. Nicodemos somente sobre a carne, somente sobre a vida terrena. O Senhor Jesus, na sua palavra, diz que a carne, ela veio do pó, e para o pó ela tornará. Agora Jesus, ele vem dizendo: quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Por que é nova criatura? Porque nós tivemos o nosso nascimento natural, quando nós fomos gerados pela nossa mãe. Mas nesta manhã, nós teremos o nascimento de novo, nova criatura. Quando então nós nasceremos, vocês que irão cumprir a justiça, nascerão para a vida eterna, a nova criatura, como diz a própria Escritura. E interessante que Nicodemos, ele estava maravilhado, porque Jesus fazia sinais, Jesus operava milagres. O verdadeiro, irmãos, evangelho de Jesus Cristo é um evangelho que acompanha sinais. E nós vemos aqui o maior sinal do evangelho de Cristo. Porque o maior sinal do Evangelho de Cristo não é o paralítico andar. O maior sinal do Evangelho de Cristo não é o cego enxergar, não. O maior sinal do Evangelho de Cristo é vidas abandonar o pecado e tornar uma nova criatura. Este é o maior sinal. Porque tem pessoas que enxergam, eram cegos e enxergam e vão para o inferno. Há pessoas que eram paralíticos, começam a caminhar com as suas pernas normais, mas vão para o inferno. Agora, uma pessoa pode ser deficiente, pode ser uma pessoa em uma perfeição física normal. Ela aceitou Jesus, ela cumpriu a justiça divina, ela vai para o céu, ela entra na glória. É por isso que o Senhor diz: quem crê e for batizado, este será salvo. Jesus não disse: quem for curado será salvo. Jesus não disse: quem foi liberto e parou de cair endemoniado será salvo. Não, é quem crê e for batizado que será salvo. Então, para ser salvo, precisa crer. Para ser salvo, também precisa ser batizado. Pastor, eu creio, mas não sou batizado. Qual é a diferença? Você crê e você não foi batizado porque não houve tempo. Uma pessoa crê, aceitou Jesus lá no hospital, não houve tempo para ela ser batizada, ela é salva. Mas uma pessoa crê, mas ele diz: eu não estou preparado para ser batizado. Chegou outro batizado: eu não estou preparado para ser batizado, eu não estou preparado. Esta pessoa não é salva, porque ele crê, mas ele não foi batizado. E por que não foi batizado? Porque ele não estava preparado para ser batizado. E quem não está preparado para ser batizado e tem as devidas condições de ser batizado, não está preparado para entrar, infelizmente, no reino de Deus. É por isso que Jesus para com Nicodemos e diz: Nicodemos, Jesus respondeu e disse: na verdade, eu te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Quem não nascer de novo, é porque já houve o nascimento, irmãos. Já nasceu, já tem a idade, já tem a consciência madura em saber a separação entre o que é certo e o que é errado. É por isso que Jesus disse, quem não nascer de novo. Nós nascemos e hoje vários irmãos irão nascer de novo, cumprindo o mandamento de Jesus Cristo. Aí quando o Senhor diz para Nicodemos, tu tem que nascer de novo, Nicodemos era carne. Nicodemos não entendia espiritualmente. Aí ele pergunta, mas como? Como pode um homem do meu tamanho, da minha formação, já entrar no ventre da mãe e tornar-se aí para fora? Aí Jesus responde Nicodemos, dizendo, quem não nascer da água e do Espírito é que não pode ver o reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne. Nós nascemos da carne. O primeiro nascimento é o nascimento da carne. Quando então nós viemos ao mundo, carne. A carne não pode ver o reino de Deus, mas sim o Espírito. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. E hoje o nosso pedido a Deus é que no momento que vocês nascerem de novo, quem não é batizado com o Espírito Santo, possa ser batizado com o Espírito Santo, possa receber o selo da promessa. Jesus também foi batizado, e nós, como somos discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos também ser batizados para cumprir os mandamentos de Jesus. O Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 13, diz assim, então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunhava-se, dizendo, eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, logo da água, eis que se abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O novo nascimento, até Jesus passou por esse novo nascimento. Interessante, meus irmãos, que Jesus era o Filho de Deus. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele não foi gerado pela carne, e sim pelo Espírito, porque não foi de um ato sexual, de uma relação que Jesus veio. A Bíblia diz que Maria estava namorando com José, e nesse namoro de José, nesse conhecimento, como diz o irmão, nesta amizade, esta amizade que eles estavam tendo para conhecer, de repente Maria entende que ela está grávida. Eles estavam, meus irmãos, se conhecendo para um compromisso. E quando ela entende que ela estava grávida, ela não quer escandalizar, ele não quer escandalizar com ela, porque o homem e a mulher que fosse apanhado no ato de adultério, a praticação antes do casamento, ele seria, meus irmãos, apedrejado pela lei de Moisés. Então, quando Jesus não tinha vindo ainda, quando então Maria entende que ela está grávida, e José observa, essa mulher está grávida, e agora não tive um encontro com ela, ele projeta, ele faz um projeto em abandonar ela. Ele faz um projeto, eu vou deixar ela secretamente, e vou subir, eu vou desaparecer. E ele arruma tudo, quando ele programa tudo para ir embora, o anjo fala a ele, diz, José, não vai embora. Não vai, entenda, José, isso é um plano de Deus. Esta criança que está no ventre dela, este será o Salvador do mundo. Entenda, José, e José ficou. José ficou porque o anjo falou com José para não ir embora. E quando ele fica, meus irmãos, ele entende que era o projeto de Deus. Então Jesus não veio da carne, Jesus foi do Espírito, e mesmo assim, ele passou por este mandamento que hoje nós iremos passar aqui,
que vocês, novos convertidos, irão passar. É por isso que nós somos discípulos de Jesus. Ele deixou uma experiência, ele não precisava passar por isso. E até João indagou, João Batista disse: mas Senhor, eu que devia ser batizado por ti e não você por mim. Jesus disse: não, é melhor que assim seja, para cumprir, para dar exemplo, meus irmãos. Há coisas na nossa vida que vocês, como os novos convertidos, deverão fazer para dar bom exemplo, porque agora vocês não serão somente nascidos da mamãe, nascidos da carne, mas nascidos do Espírito. Não serão mais simplesmente um servo de Deus, não serão também chamados de bastardo, mas serão chamados de filhos de Deus, porque nasceram novamente, cumpriram com a justiça divina. E João responde a Jesus dizendo, opunhando, dizendo: não, eu que careço ser batizado por ti. Mas Jesus disse: não, João, convém cumprir a justiça. E então ele permitiu. Interessante que Jesus, sendo batizado, os céus se abriu. E quando os céus se abriu, veio uma pomba, meus irmãos, simbólica ao Espírito Santo, e ela pousa sobre a cabeça de Jesus Cristo, e a voz sai lá do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em que a minha alma encontrou prazer. Jesus foi encontrado por Deus prazer por essa atitude de cumprir a justiça divina, atitude de um coração puro, atitude de renunciar tudo que o mundo oferecia para sofrer. Jesus foi rejeitado, Jesus sabia que ele iria ser cuspido, Jesus sabia que ele seria bofeteado, Jesus sabia que ele ia passar uma trajetória de sofrimento, mas ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Foi as melhores palavras de Jesus: seja feita a tua vontade e não a minha. Deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Ele vai te honrar, ele vai te levantar, ele vai te usar com poder, com graça e com autoridade. Amém, amados? Mais um hino.